O que aconteceu com o mundo depois do pecado de Adão? No livro do Gênesis, Deus diz assim para o homem, capítulo 3, versículo 17: Maldito o solo por tua causa, dele te alimentarás com sofrimento todos os dias de tua vida. Espinhos e matagal ele te produzirá, e tu te alimentarás de ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo do qual fostes tirado. Essa passagem é muito comentada com foco nessa questão do trabalho, do esforço que o homem precisa empregar para se alimentar. E está correto, né? Porque esse é o foco mesmo da passagem. Mas vamos prestar atenção no princípio deste texto. Maldito seja o solo por tua causa. O que Deus está falando aqui? Os mais piedosos podem achar que Deus está... Nossa, como é que Deus está lançando a maldição da terra, né, do solo? O texto sagrado ele está mostrando para a gente a razão do solo ser assim, do jeito que nós constatamos que é. O solo produz espinhos, produz ervas daninhas, produz mato. Né? Tem até uma fábula de Esopo muito, muito legal. Uma pessoa pergunta assim para o sábio, né, por que as coisas que a gente planta demora para crescer, tem um trabalho doido, às vezes nem cresce direito, e o mato, capim, né, erva daninha, cresce de forma tão fácil. E aí o sábio diz assim: é porque de uns a terra é mãe, dos outros madrasta. Muito interessante, né? Que a terra é mãe da erva daninha, ela que produz, né? E o que a gente planta não, ela é madrasta, a gente que está plantando ali. Isso é muito, muito legal. Mas o que o texto está falando pra gente? Que o solo ele não é mais como era antes do pecado. E isso quer dizer que o solo não deveria ser do jeito que está, certo? Ele tem um defeito. E esse defeito ele é um espelho do defeito do ser humano, porque o ser humano é uma espécie de microcosmos, né? É uma imagem minúscula do macrocosmos, certo? Do mundo inteiro, do mundo material como um todo, certo? Se no homem existe uma desordem, no mundo externo também houve uma desordem. Também o mundo também adquiriu um defeito depois do pecado. E esse defeito é ilustrado de forma belíssima no Paraíso Perdido, de John Milton. Essa edição que eu tenho aqui é de 1960, né? Foi publicada em 1960, tá? Uma edição bem antiga. Mas o Milton, ele coloca de forma mitológica, de forma literária, toda essa história, né, do paraíso perdido. E aí, quando acontece o pecado de Adão, Adão vê inúmeras coisas acontecendo. Inúmeras coisas. O arcanjo ainda mostra para ele muitas outras que acontecerão por conta do seu pecado. Uma dessas coisas que acontece no mundo é a inclinação do eixo da eclíptica. O que isso quer dizer? Na época de Adão, o mundo era primavera eterna. Não haviam estações no ano, não havia diferença no mundo, não havia épocas de frutos diferentes, tal como nós temos hoje. Né? Hoje tem a época do abacate, tem a época da tangerina, tem a época do umbu, certo? Todos os frutos germinavam, produziam o ano inteiro, o tempo todo, era uma primavera eterna no Jardim do Éden. Depois do pecado, o que aconteceu? A inclinação do eixo da eclíptica, que é da faixa do movimento do Sol, no caso da teoria geocêntrica, né? Para o heliocêntrico não muda muita coisa. O que inclinou foi o eixo da Terra, né? Que o eixo da Terra era alinhado perfeitamente com o Sol, agora está inclinado. E esta inclinação, seja do eixo da eclíptica para os geocêntricos, seja do eixo da Terra para os heliocêntricos, é o que causa as estações do ano. A diferença de manifestação climática da natureza durante um ano, durante o ciclo de um ano. Antes, só havia frio nos polos da Terra, né? No restante, era uma temperatura amena, o dia e a noite tinham o mesmo tamanho. Depois disso, lá em Milton, ele mostra que surgem agora um calor, né, absurdo, um frio terrível, que antes não havia, né? Dias maiores do que as noites maiores do que dias em diferentes épocas do ano, mostrando que de fato existe uma desordem, uma bagunça no mundo, certo? Apesar dessa desordem ser totalmente prevista e ser ordenada, né,
ela é um espelho de um defeito que o cosmos adquiriu. Quer dizer, não deveria estar assim. Se está assim, é porque antes não era. E se era de um jeito e agora está de um jeito desordenado, quer dizer que existe uma solução para o futuro. Mas eu vou tocar nisso ainda. O que John Milton está falando? Ele está descrevendo melhor essa primeira palavra de Deus aqui, Adão. Maldito seja o solo por tua causa. Não é apenas a diferença geológica, né, dos ambientes, né, de uma terra mais árida, de uma mata, de uma caatinga, de um pântano. Não é só isso. Mas o fato de que existem estações do ano que afetam diretamente o solo. Manifestações solares, de chuvas, né, calores e frios, totalmente diferentes, dias maiores, noites maiores, tudo isso afeta diretamente o solo e, por consequência, afeta diretamente o trabalho do ser humano. O esforço que o ser humano precisa empregar para se alimentar é muito maior, pensando por essa forma. Né? Hoje, no conforto da nossa casa, a gente nem presta muita atenção nessas coisas. Né? Até quem vai em feiras livres que percebe um pouco isso, né? Que tem a época de uma fruta e a outra época de outra, né? Enfim. Né? Mas o homem do campo lida com isso de forma mais próxima, de forma mais direta, certo? E aí o esforço do ser humano para produzir, né, máquinas, para produzir até outras formas de plantar, outras formas de fazer com que os frutos produzam em outra época, fora de época, né? O homem precisa se esforçar para que isso aconteça. É um esforço, é um trabalho que está envolvido no ser humano. Mas o que eu quero chamar a atenção é nesse ponto de que existe uma diferença no cosmos, tal como existe uma diferença, um defeito no ser humano. Um defeito que eu tratei em alguns vídeos anteriores, quando eu falei do fruto, né, o que o fruto causa no ser humano. Né? Se o ser humano adquirir um defeito, ele tem ali um defeito de fábrica, é porque ele não deveria ser assim. E se ele está desse jeito, mostrando que ele não deveria ser assim, é porque haverá um conserto no ser humano. Certo? Haverá uma solução. Da mesma forma para o cosmos. O cosmos, com a sua ordem caótica, né, é exatamente isso. É uma ordem caótica. É um caos ordenado. Não é um caos totalmente desordenado. Porque a gente sabe que depois da primavera será verão, e depois do outono, e depois do inverno. Nunca isso vai mudar. Certo? Isso nunca vai mudar. Nunca acontecerá o inverno depois da primavera. Não, é sempre o contrário. Certo? Então a desordem que existe no caos, ela é ordenada, ela é previsível e ela mostra que, de fato, não deveria estar do jeito que está. Mas, ainda assim, haverá uma solução. Quando Jesus Cristo se encarna, ele diz, vou preparar um lugar para vós, ele está dizendo que ele vai fazer novas todas as coisas. E todas as coisas mesmo, inclusive a estrutura cósmica do lugar para onde ele vai levar as almas dos justos. Né? A estrutura cósmica será ordenada. Tanto que no Evangelho de São João, né, e o autor do Evangelho de João, ele não dá ponto sem nó. Cada detalhe foi colocado de modo que nós possamos enxergar a divindade de Cristo. A gente nunca deve ler, já fica a dica, nunca leia o Evangelho de João achando que é só um relato da vida de Cristo. Não, cada detalhe foi pensado de modo a enxergarmos a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele ressuscita e Maria Madalena o confunde com o jardineiro, o que está acontecendo ali? Né? Parece só um momento em que Maria Madalena se confundiu, não prestou atenção, não viu direito, qualquer coisa do tipo. Mas não. Jesus foi sepultado num jardim. Né? Quando ele ressuscita, e Maria Madalena o encontra lá, confundir Jesus com o jardineiro é perceber que Jesus Cristo ele veio restaurar aquilo que Adão perdeu. Adão era o jardineiro do Éden, era ele que cultivava o solo, ele que cuidava de todas as coisas e tinha frutos disponíveis para ele o tempo todo. Depois do pecado, ele não é mais aquele que cultiva, aquele que cuida, que domina todas as coisas. Não, é aquele que é dominado. Adão agora ele é servo. O seu patrão é o solo. Ele precisa trabalhar do suor, com o suor do seu rosto comerá o seu pão. E o que é um pão senão um fruto produzido pelo trabalho dobrado do ser humano? Não adianta somente plantar e colher. Tem que plantar e produzir.
É um fruto, mas é o fruto de um trabalho dobrado. O homem agora, ele é servo do solo. Ele precisa se esforçar. Não apenas cultivar, manter a ordem. Não. Com a ressurreição de Cristo, ele está dizendo para nós que é o restaurador da humanidade, é o restaurador do macro e do microcosmos. Não é só o que faz novas todas as coisas, não é somente aquele que vai preparar um lugar, mas é aquele que é o pão vivo descido do céu para nos alimentar para sempre. Então ele vem ordenar o macro e o micro. Esse é o sentido de Maria Madalena o ver como um jardineiro. Né? Então era isso que eu queria trazer para vocês, essa imagem, né, construída por John Milton, essa imagem da literatura clássica, né, belíssima, belíssima. E John Milton não para por aí, não. Tem muito mais coisa aqui no canto 10 do Paraíso Perdido. Ele fala não só da inclinação do eixo da eclíptica, mas de toda a questão das influências externas dos astros. Né? Isso aqui é o quê? É filosofia tomista. E São Tomás de Aquino é aquele que diz que os corpos inferiores são movidos pelos corpos superiores. Quer dizer, os astros, não só o Sol e a Lua, mas também os planetas, as estrelas, etc., afetam o movimento dos corpos inferiores. Então, quanto mais para dentro, quanto mais para baixo, mais influenciado pelo que está acima. E é fácil da gente enxergar isso quando a gente estuda na escola que as fases da Lua influenciam diretamente nas marés, que as fases da Lua influenciam nas seivas das plantas, né? E os agricultores, o homem do campo, sabe disso. As fases da Lua influenciam inclusive na reprodução dos insetos. Isso é muito interessante. Né? Então, mineral, vegetal, animal, por que não no humano? Certo? Mas é claro, ação corpo sobre corpo, quer dizer que os movimentos dos astros afetam diretamente o nosso organismo, certo? O nosso corpo, tá? É o que Santo Tomás de Aquino diz. E é o que John Milton está falando aqui também. Ele fala não só da inclinação, da eclíptica, das fases da Lua, mas também dos outros planetas, das esferas dos planetas, certo? Até dos aspectos planetários, né? Dos quadrados, dos trígonos. Está falando aqui um pouco de simbolismo astrológico. E que tudo isso surge depois do pecado, como consequência do pecado. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Então fica aí a dica, né, para que você conheça melhor a obra, né, de John Milton, O Paraíso Perdido, e a compreensão mais detalhada, mais simbólica do trecho do livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Certo? Então, se você gostou deste conteúdo, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e de compartilhar com seus amigos para que este conteúdo alcance outras pessoas. Tá certo? Então, um abraço e até o próximo vídeo.